Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o nosso culto, queridos. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui. Meus irmãos, alguns avisos aí rapidamente dos nossos próximos eventos aí. Fim de semana que vem nós temos o nosso aniversário, hein? Olha, no sábado e no domingo nós vamos celebrar, tá bom? No sábado nós teremos conosco aqui a presença do pastor Davi Lenço, que é pastor lá da Igreja Batista Conviver em Jundiaí. E no domingo teremos a presença da pastora Cíntia Muniz, que é pastora na Igreja Anglicana Porto, em São Paulo. 2 plantadores de igreja, 2 servos do Senhor, e vai ser uma bênção. Então venha no sábado e no domingo, tá? No sábado é 7h30, olha lá, né? E no domingo 7 horas, horário normal. No domingo de manhã, nós teremos culto também, tá bom? E nós teremos ceia, tá? Então, faremos a ceia no domingo de manhã. Vai ser também celebração do aniversário da igreja, né? A gente vai estar junto celebrando também. Mas aí vai ser mais, como é que eu posso dizer? Doméstico, né? Estaremos juntos aqui, tá bom? Então, fim de semana, você já tem compromisso, coloca na sua agenda, não falte. Tá bom? Sábado e domingo. E vai ter cantina aí também, tá? Tanto no sábado quanto no domingo. Então vem também preparado para consumir aí pastel e cachorro-quente. Não faz mal porque é comido na igreja, tá bom? Não tem calorias, não tem nada. Muito bem, queridos. Também temos mais o quê? Bazar lá em junho, né? Se você quiser contribuir aí, 6 de junho, traga alguma coisa aí para contribuir no nosso bazar, tá bom? Que mais? Eu estou rapidinho hoje, Lê, tá vendo? Ó? Feijoada, dia 14 de junho, também esse tempo de comunhão, dia 30. Queridos, quem quiser participar, pode já começar a dar nome lá para a Rose. Faz assim, Rose. Olha lá, ó, a Rose lá, tá bom? Então dá um nomezinho lá para a Rose, que ela vai anotando, para a gente ter aí a quantidade suficiente, né? Se não chega aqui, e aí não vai ter feijoada para todo mundo. E a feijoada da Rose, gente, não dá para perder, hein? Não é não, Cris? Não é? Você gosta de feijoada, Cris? Só faltava perguntar, ela falar, eu não gosto de feijoada. Feijoada Rose não dá pra perder, né, Cleonice? Não é? Isso aí. Então venha, tá bom, queridos? Dia 14 de junho. Tá lá pra frente ainda, mas dá um nome, tá? Pra gente aí se preparando aí. Eu quero também fazer 2 convites, insistir nesses 2 convites. Quero lembrar os irmãos os nossos encontros dominicais para estudo bíblico, que é domingo, às 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical. Tem sido uma bênção. Hoje de manhã nós tivemos uma aula aqui que foi assim, muito profunda e muito esclarecedora sobre 1 Timóteo, uma carta difícil, com umas passagens muito difíceis. Se você perdeu, você vai receber ainda a graça de Deus lá no YouTube, tá bom? Você pode ir lá e assistir. Procura lá depois que essa semana vai entrar essa aula dada pelo nosso irmão Carlos. Foi uma bênção, queridos. Não perca, tá? Então, você não esteve aqui hoje de manhã, entra lá durante a semana, em algum momento vai aparecer lá. Entra lá no canal da igreja lá, Igreja Batista Vida Nova em Nova Odessa, e põe o sininho lá, né? Aí uma hora você vai receber a notificação. E assiste a aula de hoje, que foi uma aula muito boa, e o Carlos deu um pouquinho assim também explicou um pouquinho como que ele faz a aula, né? E foi muito bom também, ele explicando todo o processo dele, foi muito bom. Então, assistam, tá? Mas eu quero te convidar a participar, tá bom? Sei que domingo de manhã, ainda mais nessa época, né? Daquela esfriadinha, aquela chuvinha, dá vontade de ficar debaixo da coberta, né? Mas é importante nós estarmos juntos aprendendo da palavra de Deus, tá? Inclusive as crianças também, né? Nós temos aí as classes das crianças, né? Que estão a pleno vapor aí, os professores ensinando, dedicando. Isso é um hábito importante, queridos. Nós queremos ser uma igreja que tem a Bíblia no centro. Então a gente precisa aproveitar essas oportunidades de estudarmos a palavra de Deus juntos. Presencialmente é melhor, que você pode tirar dúvida, pode discordar, pode colocar o professor contra a parede, você pode fazer o que você quiser, né? Então, é bom a gente estar junto aqui, tá bom? E ainda tem um cafezinho e um bolinho, né, Fátima? A Fátima é do Ministério do Bolinho da EBD, né? Que é EBD, a escola com bolo dominical, né? Então é uma bênção, queridos. Aí a gente tem o nosso tempo de comunhão também e tem o culto de manhã também, tá bom?
E quero também convidar os irmãos que não fazem parte de um pequeno grupo a fazer parte de um pequeno grupo, tá bom? Que é uma bênção. Se você quiser, agora deu uma organizada na sua agenda semanal, agora dá para participar de um pequeno grupo, ou você está chegando ainda, não se encaixou em nenhum, quer fazer parte de um pequeno grupo, fala comigo então, hoje, até depois do culto, depois manda uma mensagem para mim e tal, e aí a gente designa para você um pequeno grupo. A gente tem pequenos grupos em 3 dias, por enquanto, tá bom? Por enquanto. Terça, quarta e sexta, tá? Terça, quarta e sexta. E é um tempo de oração, comunhão, adoração, e onde há também reflexão na palavra, edificação mútua. Sabe o que a palavra de Deus fala? Que nós devemos edificar uns aos outros. A palavra de Deus não diz que é o pastor só que edifica a igreja, mas que nós edificamos uns aos outros. Inclusive, o pastor é edificado pela igreja também. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, fala que vai compartilhar com eles algum dom e também vai receber da graça deles, né? Quando ele passasse lá por Roma. Então, é essa via de mutualidade de edificação. A gente precisa desse espaço em que a gente fala uns para os outros como a palavra de Deus nos tocou, como aquilo trouxe para nós algum tipo de ensinamento. Toda terça-feira e toda quarta-feira, que são os grupos que eu faço parte de 2 grupos, olha só, tá vendo? Toda terça e toda quarta eu sou pregado para mim mesmo, né? Não, está errada essa palavra, não sou pregado. Domingo eu prego, terça e quarta pregam para mim. É isso. Porque acabam tirando algumas coisas que eu não pensei, algumas lições que eu não vi, e é sempre uma bênção, queridos. Então eu sou muito edificado na palavra pelos irmãos e eu quero incentivar os irmãos a fazerem parte disso também, que é muito especial. Amém? Então tá bom. Vamos orar, meus irmãos, para nós iniciarmos nosso momento de adoração. Senhor nosso Deus, que as palavras, ó Pai, que saem da nossa boca, o meditar do nosso coração, o fluir dos nossos pensamentos, o levantar das nossas mãos, o dobrar dos nossos joelhos, o pulsar do nosso coração e o respirar dos nossos pulmões, tudo, ó Deus, seja dedicado ao Senhor. Hoje, neste lugar, mas para sempre, ó Pai. Que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, quando nos reunimos como corpo, exaltando o Seu nome, mas também, ó Pai, quando a cada momento do nosso viver, agimos como Jesus Cristo age através de nós. Que assim, ó Pai, o Seu nome seja exaltado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Fique em pé, se você pode. Vamos adorar o Senhor. É um privilégio juntos estarmos aqui mais uma vez para adorar o Senhor. Que bom estar na presença dEle. Pois um dia
E te dar o louvor que é devido.
Senhor. Obrigado porque podemos confiar em Ti. Podemos saber que nós não precisamos temer, porque o Senhor está à frente, está cuidando das nossas vidas, e o Senhor nos ama acima de todas as coisas. Sua palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Deus. E aqui está a Tua igreja reunida, Te louvando, Te adorando, porque Te ama, Pai. Que o Senhor possa fortalecer a cada dia mais e mais a nossa fé, Deus, e que a gente possa sempre estar com o nosso coração ardente, ó Deus, desejoso, clamando: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Desejamos Te encontrar face a face, ó Deus. Pai, agora eu Te peço que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez, através da Sua santa e sagrada palavra, Deus. Use mais uma vez a vida do Teu servo, Deus. Fala aos nossos corações, tire qualquer distração que possa ocorrer nas nossas mentes nesse momento, mas que possamos nos concentrar naquilo que o Senhor tem preparado, com toda certeza, para falar aos nossos corações, Deus. Muito obrigado por tudo, por essas canções que nos lembram de tantas coisas maravilhosas e que, acima de tudo, que o Senhor é rei sobre todas as coisas. No nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Quero convidar as crianças a virem aqui à frente, para nós orarmos por elas. Isso. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra, ó Pai, venha aos nossos corações, trazendo frutificação, transformação, comunhão contigo, e que desde os pequeninos até os mais velhos, ó Pai, nós recebamos a porção da Sua palavra hoje com alegria, gratidão, especialmente, ó Deus, com o poder que vem de Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Josué. No capítulo 5. Nós leremos a partir do versículo 13 até o final do capítulo. Josué 5, de 13 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, que empunhava uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é por nós ou pelos nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu. Venho como comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E assim fez Josué. Se você falar com qualquer pessoa, adulta ou até mais velha hoje, e perguntar assim: o que você acha das crianças hoje, da infância hoje? Né? O que tem de diferente do seu tempo? Eu tenho certeza que ele vai responder assim: essas crianças de hoje não sabem o que é infância. Ficam com a cara enfiada numa tela. Bom mesmo era na minha época, que a gente jogava bola na rua. E aí começa a contar as histórias, né?
chutava o chão, tirava uma tampinha do dedão do pé, né? E aí chegava em casa, mertiolate, né? Naquela época era bom, mertiolate não ajudava em nada, mas é um orgulho de ter tido mertiolate na vida. Na minha época que era bom, hoje em dia não, essa criançada não sabe ser criança não, não sabe ter infância não. E de fato, isso é uma coisa que a gente pode perceber, é que o futebolzinho da rua está diminuindo, né, Guto? Mas é muito carro, né? É muito carro, não é nem culpa das crianças, elas gostam de jogar bola, né? Mas não tem muita oportunidade, às vezes, de jogar na rua. E tem que jogar em outros lugares. Né? Mas eu, apesar de não ser tão velho assim, tá, Guto? Que eu sei que você está pensando já. Apesar de não ser tão velho assim, eu também joguei bola na rua, né? Eu fui criado em Tupã, que é para lá. Para lá. Alguém conhece Tupã aqui? Além do Paulo? O Paulo conhece o estado inteiro, né? Ah, é. O William Carlão conhece Tupã. Mas lá a gente jogava bola na rua, né? E aí eu tinha os meus amigos da igreja, porque eu sempre fui muito crentinho assim, sabe? Meus melhores amigos eram da igreja. E aí às vezes a gente ia lá para casa de um amigo meu, eles eram irmãos, né? O Daniel e o Gustavo. A gente ia lá para casa deles, e a casa deles era boa, porque ela ficava numa rua bem plana assim, e passava pouco carro, especialmente fim de semana. Fim de semana passava bem pouco carro lá. Então a gente gostava de jogar bola lá, ou de jogar bets também, né? Que a gente jogava lá na rua, era muito bom. E aí ia o pessoal da igreja lá, os meninos tudo da mesma idade, ia lá tal, e jogava bola na rua e jogava bola com os vizinhos lá, né? Aí a gente formava nosso timinho, né? O Daniel não gostava muito de futebol não, mas o Gustavo era bom de bola pra caramba, era o nosso craque do time, né? Formava nosso timinho, eu, ele, o Douglas, que era um que morava perto assim, a gente fazia o nosso timinho e ia jogar na rua, contra os times da rua. E só tinha gente crente, né? Ninguém era crente. Então o que a gente fazia antes de jogar? Nossa estratégia, nosso doping espiritual. A gente orava. Estou falando que eu era crente, gente. Estou falando. A gente orava antes de jogar. Né? A gente orava. E jogava. E de vez em quando a gente ganhava. De vez em quando, assim, com bastante frequência. Não pela minha habilidade, né? Bem conhecida, mas principalmente pela do Gustavo, que eu jogava muito bem mesmo. Ele era muito craque. E aí a gente ganhava de vez em quando. E aí um dia, o Gustavo chegou para mim e falou assim, olha, minha mãe, que era a dona da casa, né, minha mãe mandou a gente falar por que a gente ganha. Eu falei, por que a gente ganha? Porque a gente ora. Ah, é por isso que a gente ganha? Então vamos falar. A gente falou, a gente ganha porque a gente ora. Como se Deus fosse, né, o nosso técnico, né? Ele é do nosso time. A gente ora, a gente ganha. Os outros times perdem. Não acontece sempre assim, né? Na verdade, a gente também perdia, né? Mas quando a gente perdia, algum deles que estava em pecado, que eu não, eu era santo. Algum deles estava em pecado e a gente perdia. Mas a gente falava isso, né? Não, porque a gente ora, né? Então vamos glorificar o nome de Deus com a vitória, né? Enquanto tu está se sentindo um perna de pau, a gente fala, foi Deus que te fez assim, né? Mas tinha essa visão infantil, né? De que Deus estava, de alguma maneira, nos dando vitória contra aqueles que não seguiam a Deus, né? E é engraçado que de vez em quando a gente vê essas coisas também no mundo dos esportes adultos, né? Então, quando o Brasil ganhou o tetracampeonato, lá em 94, rolou um pouco essa história. Teve uma foto muito famosa do Tafarel ajoelhado com as mãos para cima, assim, e o Roberto Baggio, né, que chutou aquele pênalti para fora, com a cabeça para baixo, mão na cintura. Você já deve ter visto essa foto em algum lugar, né? E no rolê crente, né, especialmente assim do pessoal do Atletas de Cristo e tal, né, vinha essa ideia de que Jesus tinha vencido, e na época o Roberto Baggio era famoso por ser budista, né? Jesus tinha vencido Buda, né? Como se fosse uma batalha assim, de que Deus é a nossa arma secreta na disputa dos esportes, né? Talvez mais sábio foi aquele baiano que disse que se Mandinga ganhasse o jogo, o Campeonato Baiano terminava empatado, né? Porque é todo mundo ali pedindo para os seus deuses, para os seus orixás, né? E no final das contas, alguém ganha no final e alguém perde, né? Mas essa visão de que Deus parece que está no nosso bolso para a gente usar para as nossas vitórias pessoais. Deus é nosso. Quando a gente precisa, a gente joga Ele. A gente pega Deus e fala, agora, Deus, vai lá. Né? E aí é uma visão que não corresponde exatamente assim com a realidade das coisas, porque não é incomum que cristãos percam, não só nos esportes, nos jogos, nas brincadeiras, né?
mas percam em muitos espaços. O apóstolo Paulo fala de tantas coisas que ele perdeu na vida por seguir a Jesus Cristo, né? Nós não somos chamados para sermos vitoriosos nesse mundo de alguma maneira. E Deus, de alguma forma, não é a nossa arma secreta que fica no nosso bolso e que de vez em quando a gente tira ele e fala, eu sou servo do Senhor, eu vou ganhar esse negócio aqui. Não. E eu sempre volto a minha mente para esse texto quando eu penso nessas coisas. Porque aqui a gente tem um encontro de Josué com este homem totalmente armado. Às vezes a gente olha imagens do passado e a gente acha que as pessoas ficavam armadas o tempo todo, né? Parece isso, né? Você vai assistir um filme épico, um filme histórico, tá o tempo todo o pessoal com espada, com algum tipo de couraça, como se estivessem sempre pronto para a guerra. E obviamente não era assim, as pessoas não ficavam o tempo todo armadas dessa forma. Seria como se a gente pensasse que o tempo todo as pessoas estão andando na rua segurando fuzis e com o rosto pintado, assim, camuflado para entrar em guerra. E não é assim no nosso tempo e também não era assim naquele tempo. Quando Josué acorda e vê esse homem todinho armado, vestido para a guerra, ele vê algum tipo de sinal de conflito ali, de confronto, de violência. E a pergunta óbvia que ele faz é, você é dos nossos ou contra nós? Essa é a pergunta que ele faz. Você é dos nossos ou contra nós? Afinal de contas, um homem armado aqui diante de mim, eu tenho que saber se essa espada é contra mim ou é contra os meus inimigos. Então, vem essa resposta deste homem. Nem uma coisa, nem outra. Venho como comandante do exército do Senhor. Agora vamos lá. Eu não tinha muitos motivos quando criança para achar que Deus ia me dar vitória nas minhas peladas de rua, né? Mas eu não posso falar isso sobre Josué. Josué tinha muitos motivos para pensar que Deus era o Deus dele. Porque Josué saiu do Egito. Ele é um dos pouquíssimos, né? No caso ele e Caleb, dos que saíram do Egito e entraram na Terra Prometida. Ele viu todas aquelas histórias miraculosas no livro de Êxodo, no livro de Números, uma outra que tem em Levítico também, apesar de não ter um conteúdo histórico muito pesado ali. Ele viu aqueles milagres todos. Ele viu o Senhor derrotar os egípcios no Mar Vermelho. Ele viu o Senhor derrotar amalequitas. Ele viu o Senhor derrotando inimigos com um poder muito maior do que o que eles mesmos tinham. Ele viu essas coisas. Ele viu o Senhor promover para o povo de Deus o alimento que caía do céu. Uma coisa espetacular, o maná de Deus que vinha e eles comiam, e eles foram sustentados assim por décadas. Ele viu a glória do Senhor passando como uma nuvem, como coluna de fogo, e se depositando na tenda do encontro, dizendo onde eles deveriam ficar. Ele viu um monte cheio de raios e trovões, e ali estava Moisés se encontrando com o Senhor. Ele viu quando aquele monte de serpentes mordeu lá os servos de Deus, e depois o Senhor fala, não, levanta uma serpente de bronze, aí quem olhar para ela vai estar livre do mal, e aconteceu. Ele viu água saindo da rocha. Ele viu todas essas coisas e muito mais. Em cada momento ele viu que o Senhor estava defendendo o seu povo. Em cada momento ele viu que o Senhor não abandonava o seu povo, que era fiel ao seu povo. E ele sabia que quando eles paravam a comitiva, né? a caravana, e paravam e armavam o tabernáculo, ali a presença de Deus estava. E estava de maneira tão clara que quando entraram lá de modo indigno, Nadab e Abiú, eles foram fulminados pelo Senhor. O fogo estranho que eles levaram para dentro do tabernáculo. Não havia nenhuma dúvida em Josué de que Deus estava com esse povo. E é mais do que simplesmente Deus está conosco no sentido que a gente fala aqui. Deus está conosco. Deus é contigo, meu irmão. É mais do que isso. É uma ideia de que Deus morava no povo, que Deus tinha um endereço no meio do povo. Porque quando eles paravam a caravana, eles armavam um acampamento. Onde as famílias moravam? Em cabanas. Onde Deus morava? Numa cabana. Deus tinha um endereço.
Deus era daquele povo. Deus era literalmente vizinho deles. Estava morando no mesmo vilarejo móvel que eles tinham. Muito mais do que nós, Josué poderia pensar que Deus é dele. Que Deus é quase do próprio povo dele. É quase um filho dos seus pais também, dos seus antepassados. Mas quando ele pergunta para este homem, você é por nós ou contra nós? Ele diz nem uma coisa nem outra, eu sou comandante do exército do Senhor. Não perca isso de vista, Josué. Não sou eu que estou aliado às suas causas. Não sou eu que estou vinculado aos planos de vocês. Vocês é que devem estar aliados à minha vontade. Vocês é que devem estar conectados com a minha obra. A gente faz muito essa confusão. A gente coloca muito Deus no nosso bolso como um artifício, um artefato que nós usamos no momento que a gente precisa. E é quase como se eu posso viver a vida sem Deus até que eu precise de Deus, então eu saco Deus e coloco Ele em ação. É o Deus Pokémon. Ele joga lá a Pokébola e Deus sai. Não, Deus não é assim, meus queridos. Deus não é assim. Ele é que é o Senhor. Ele é que nos escolheu como povo. Ele é que nos forma como povo. E quando nós perguntamos, Senhor, o Senhor está por mim ou contra mim? A sua resposta é nenhuma coisa nem outra. É você que deve estar aliado a mim. Entende? O plano é meu, a missão é minha, a ação é minha. E eu te convido a participar com um fim bom. Sim, com certeza, com um fim bom. Mas ainda assim, é o meu fim. É o meu objetivo. E qual é essa obra de Deus? O que é que Deus está fazendo? Se a gente olha aqui no livro de Josué, a gente fica um pouquinho constrangido, um pouquinho incomodado. Porque o livro de Josué é violento. É violento. Ele está num pedaço bem violento da Escritura. Que depois ainda tem Juízes, que também é violento, né? Então é um livro tenso, o livro de Josué. E Deus parece que está usando o seu povo para, de fato, fazer uma espécie de limpa ali em Canaã. E atacar aqueles povos e destruir aqueles povos. E alguns desses ataques, algumas dessas destruições, muito violentas. E também não faltam malucos no nosso tempo que olhem para histórias como essa e pensem que isso é também o que Deus está fazendo conosco agora. Aquele que vai agir em nome de Deus, destruindo inimigos. Aí, de novo, aquele pensamento de criança colocado em esportes muito mais perigosos, como guerra, por exemplo. É em nome de Deus que nós vamos jogar bomba não sei aonde. É em nome de Deus que a gente vai destruir não sei o quê. Uma aplicação direta, ignorando o resto da Escritura, pode levar a isso. Mas a verdade é que o caráter de Deus é conhecido em toda a Escritura. E aqui em Josué, sim, ele chama esse povo para agir dessa maneira. E ele chama esse povo para agir dessa maneira no mundo, levando à frente o seu plano. Eu não vou gastar muito tempo falando sobre as razões da violência no Antigo Testamento. Um outro dia a gente tem uma aula sobre isso, tá? Mas a verdade é que a gente vê desde Gênesis o Senhor falando que o povo iria para aquela terra quando alcançasse a medida da maldade dos amorreus. Então há ali uma espécie de justiça que Deus está fazendo pela maldade daquele povo. Não sabemos exatamente como, porque a Bíblia não dá detalhes sobre isso e nem quer dar detalhes sobre isso. Ela está focada em outra coisa, mas tem essa pista em Gênesis. Quando atingir a maldade, o limite da maldade dos amorreus. Quando chegar nesse ponto, aí vocês vão voltar. Mas não é isso que a gente vê agora. Não é essa obra do Senhor agora. Então é importantíssimo, essencial,
É inescapável que nós nos perguntemos hoje o que é que Deus está fazendo e como eu me conecto com o que Ele está fazendo. É imprescindível que nós separemos aquilo que eu quero que aconteça e que eu quero então que Deus submeta essa minha vontade, daquilo que Deus quer fazer e por isso eu me submeto à vontade dEle. Porque é muito fácil eu confundir Deus com a minha própria vontade. É muito fácil confundir a vontade de Deus com a minha própria vontade. E essa é mais uma forma sutil de idolatria. Transformar Deus numa extensão do que eu acho que deve ser. O Senhor está por nós ou contra nós? Nenhuma coisa nem outra. Eu sou comandante do exército do Senhor. E quando ele diz isso, Josué então fala, olha, que mensagem você tem para o seu servo, prostrado em terra. E esse homem diz uma coisa só. Por enquanto, o capítulo 6 fala outras coisas que ele diz, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Mas ele diz uma coisa imediatamente. Ele fala a semelhança do que falou para Moisés lá na sarça ardente. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Essa ideia da santidade de Deus é uma ideia muito bonita no Antigo Testamento e na Bíblia toda. Deus é santo. Por que este lugar é santo em que Josué está? Por que aquela sarça ardente, o lugar daquela sarça ardente onde estava Moisés, era santo? Por que aquele lugar era santo? Não era santo porque aquele lugar especificamente é um lugar de santidade. E se você for até hoje lá tem que tirar a sandália e pisar. Não, não é por isso. Não é por isso. Não é a mesma coisa aqui. Nada daqui exige que a gente tire a sandália dos nossos pés. Talvez no dia de chuva hoje fosse bom a gente deixar o sapatinho tudo fora lá, né? Mas não é por questão de santidade, não. Não é como na sua casa, que você chega e tem uma sapateira lá e fala, deixa o sapato aqui, pode ficar descalço, não, né? Hoje em dia, se for visitar alguém pela primeira vez, não vai com meia furada, tá? Porque está todo mundo pedindo para tirar o sapato, né? Deixando. Vai com a meia furada, vai aparecer. E passa um tênis pé ali, né? Não é por isso, não é essa ideia de trazer de fora alguma coisa que vai macular, aqui deixa a sandália ali, porque senão você vai macular a santidade de Deus. Não é isso. O lugar é santo não por causa do lugar, o lugar é santo pela presença de Deus. Deus está presente. E se Deus está presente, aquele lugar é santo. Então, na verdade, essa fala deste homem para Josué, tire a sandália dos seus pés porque esse lugar é santo, é um destaque do que é que está acontecendo naquele encontro. Esse encontro é um encontro com a santidade de Deus. Deus é santo. E aí a gente precisa entender que a santidade de Deus significa que Ele não é nada do que a gente entende desse mundo. A ideia de santidade traz dois conceitos principais. Um é perfeição. Deus é santo porque Ele é perfeito, ou Deus é perfeito porque Ele é santo. O segundo conceito é exclusividade. Deus é santo porque só Ele é Deus. De maneira que nós somos santificados quando vamos nos aperfeiçoando e sendo assemelhados a quem Deus é. Por isso que lá, tanto em Levítico quanto no Novo Testamento, é dito, sede santos, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Então a nossa santidade é um reflexo dessa característica de Deus, que é exclusivo e estende a nós isso. O aperfeiçoamento de Deus na nossa vida. Josué está num mundo dividido, num mundo cheio de guerras, cheio de interesses, cheio de ídolos, num mundo que tenta sequestrar o coração de todo mundo para devoções aos deuses mais distintos. Então ele encontra Deus que diz, esse lugar é santo, eu sou santo, não me confunda com essas coisas, não me confunda com as suas motivações, não me confunda com as motivações do seu inimigo, eu sou santo, eu sou exclusivo, eu sou Deus, eu sou. É nesse encontro com Moisés, onde ele pede para tirar as sandálias também, que ele revela o seu nome. Eu sou o que sou. Eu não sou mais nada, eu não sou confundido com nada. Qualquer coisa que você me confundir é idolatria. Qualquer coisa com a qual você me ligar e me deixar conectado ali de maneira inseparável é idolatria. Se você me coloca como um Deus que é o Deus das colheitas,
Idolatria. Existe um Deus das colheitas que é dos ídolos. Eu não sou Deus das colheitas, eu sou o único Deus. Se você quer me colocar como Deus da família, o Deus do casamento, idolatria. Eu não sou o Deus do casamento, eu sou o único Deus. Existe o Deus do casamento nos politeísmos. Aqui não, eu sou o Deus de tudo isso e de muito mais. Se você me coloca o Deus da guerra, do poderio militar, da vitória bélica, idolatria. São os politeístas que têm Deus da guerra. Eu sou o que sou. Eu sou santo. Eu sou separado. Eu não sou nada disso. Eu sou aquele que descansa e o mundo continua funcionando, porque eu não sou nada desse mundo. Eu descanso e o sol continua nascendo, porque eu não sou o sol. Eu descanso e o vento continua soprando, porque eu não sou o vento. Eu descanso e a maré continua subindo e descendo, porque eu não sou o mar. Eu sou o que sou, não me confunda com nada. Mas não me confunda também com o seu coração. Não me confunda também com os seus pensamentos, com os seus valores, com aquilo que você pensa. Nenhuma coisa nem outra, eu sou o comandante do exército do Senhor. E não nos falta, queridos, motivos para nós confundirmos Deus com tantas coisas. Não é? E nas nossas guerras, nós começamos a considerar todo mundo que pensa diferente da gente como Jericó. Esse aí é Jericó. Eu vou derrubar essas muralhas dele. Eu vou atropelar esse aí. Todo mundo que tem um conceito diferente da gente, uma fé diferente da gente, uma prática diferente da gente. Como se fosse aquele que não tem Deus no bolso e a gente tem Deus no bolso. Seja o vizinho da rua que joga bola com a gente, ou seja, um outro povo, uma outra pessoa, um outro partido político, um outro time. Seja quem for. Não confunda Deus com nada disso, meus queridos. Nem para o povo de Israel, que ele passou 40 anos apoiando, ele terminou dizendo, eu sou por vocês. Não, eu sou comandante do exército do Senhor. É a santidade de Deus que nos leva a esse entendimento. Mas essa santidade de Deus nos faz pensar, essa santidade de Deus que faz os lugares onde Ele está serem santos, nos faz pensar do Deus que está em nós. E está em nós como igreja. E está em nós caminhando, quando nós caminhamos. E pisando lugares que são santificados por Ele. Onde Deus está? Ele está aqui. Ele está em nós. A gente não fica andando descalço por aí, mas os lugares onde nós estamos devem ser santos, porque devem ser onde essa glória de Deus é manifestada. E nós devemos então nos santificar na presença dEle. Nós precisamos a cada passo nos lembrar desse agir santificador na nossa vida. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. Existe um outro lugar na Bíblia onde fala-se sobre santidade e os pés que pisam o chão. É quando Jesus Cristo está com os discípulos e vai lavar os pés dos discípulos. E ele começa a lavar os pés dos discípulos, e aquilo, obviamente, é um sinal de bastante humildade, de bastante serviço, de bastante cuidado. E nós olhamos para essa cena e às vezes olhamos para ela apenas como uma ideia de que nós devemos ser humildes. E sim, é verdade. Tanto que Jesus fala que nós devemos fazer isso também. Mas depois ele chega até Pedro, e Pedro fala assim, de jeito nenhum, o Senhor, o mestre, vai lavar meu pé? Não, eu vou lavar o pé do Senhor. E aí Jesus diz, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala, então me lava inteiro. É os extremos, né? Pedro é um pêndulo, ele está aqui, daqui a pouco ele está aqui, né? O próximo ponto mais extremo que ele vai estar é o próximo mesmo. Então me lava inteiro. E aí Jesus diz uma coisa maravilhosa, ele fala, olha, para quem já foi lavado, só precisa lavar o pé. Por quê, meus queridos? Porque o lugar onde Deus está é santo.
mas eu piso o chão impuro do mundo. Então Jesus vem e me purifica. Está entendendo? A gente tem essa existência que ela é disputada entre a fidelidade e a santidade de Deus e a forma como o mundo é. E não tem como andar nesse mundo sem sujar o pé, não tem como. Mas Cristo vem e nos lava de novo, e nos purifica de novo, para que a gente continue expressando a santidade dele num mundo que ainda não conhece. A partir de quem ele é. Mas agora você quer ver o maior plot twist dessa história? Plot twist é um termo que eu tenho ficado com um pouco de raiva, eu vou mudar. Quer ver a maior reviravolta dessa história? É um termo muito melhor, né? Quer ver a maior reviravolta dessa história? É que aqui, quando Josué pergunta, você é por nós ou contra nós? Ele responde, nem uma coisa nem outra. Mas lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é que Paulo quer dizer com isso? Quando ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está dizendo que nós somos justificados, que antes nós estávamos contra Deus porque nós éramos inimigos de Deus, mas pela obra de Jesus Cristo nós fomos reconciliados com Ele. Agora Deus é por nós porque nós estamos reconciliados com Ele. Não é que Deus está no nosso bolso para a gente sacar quando a gente quiser. Não, é que agora nós estamos no mesmo movimento de Deus. E por isso, no mesmo livro, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, o propósito dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É algo que Paulo fala para um tipo de resultado muito diferente desse de Josué. Vai lá, destrói o pessoal de Jericó, depois destrói o pessoal de toda Canaã, toma de volta essa terra. Não, Paulo lá está dizendo que não tem nada que vai nos separar do amor de Deus. Não tem nada que vai impedir a obra de Deus em nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, como é que alguém pode se opor a que Deus está fazendo? E se alguém se levantar e se colocar como inimigo e resolver nos destruir, o que é que nós fazemos? Mesmo livro. No final do capítulo 12, em Romanos, Paulo fala: dê água para o inimigo se ele tiver sede, dê comida se ele tiver fome, assim você juntará brasas vivas sobre a sua cabeça. Enquanto depender de ti, tem de paz com todos os homens. Não é? O que é que Deus está fazendo no mundo? Deus está, através de nós, santificando um mundo de guerra, um mundo de impureza, um mundo de morte, com o testemunho da reconciliação nele. E nós caminhamos nesse mundo, sujando os pés, mas expressando que o Deus que antes dizia, não sou nem a favor nem contra, você que vem para o meu lado, agora nós podemos dizer em Cristo, Deus é por nós. Não para o nosso propósito, mas para o propósito dele, que é a salvação, a reconciliação. É isso que o Senhor quer fazer conosco. É isso que Ele quer fazer através de nós. Não ponha Deus no seu bolso para lutar as suas guerras. Entenda o chamado que você tem para o propósito dele. E viva como testemunho dessa reconciliação. Viva como testemunho desse Deus que chama todas as nações para ser um povo debaixo dele. Essa é a maravilha do nosso Senhor, meus queridos. Essa é a maravilha que o Senhor quer exercer através da nossa vida. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos parar com essa nossa mentalidade de nós contra eles. Porque a ideia de que Deus é por nós nos leva invariavelmente à reflexão: quem será contra nós? Deixa eu explicar melhor isso. No tempo de Josué era muito importante que ele soubesse se era por ele ou pelos inimigos dele. Aquilo podia significar vida ou morte. Ele estava num campo de batalha, diante de uma muralha gigantesca com pessoas ali que, né, anteriormente os espias morreram de medo de entrar ali. Então o negócio era sério.
Mas no nosso tempo, meus irmãos, quando a gente vê que Deus é por nós, a gente não teme mais nada. E por não temermos mais nada, nós não estamos em guerra com ninguém. Então, quando se levanta contra nós espadas, palavras, acusações, perseguições, a gente não responde como se essa inimizade nos definisse. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Não, mas tem gente contra nós. Tem quem persiga, tem quem fale mal, tem quem tenta atrapalhar a vida do cristão. Deus é por nós, meu irmão, não importa. Eu vou continuar agindo com graça, eu vou continuar agindo com misericórdia. Não importa. Agora eu conheço a reconciliação em Cristo, agora eu conheço essa vida com Deus da qual eu faço parte. Então agora essa pergunta de Josué não é mais a minha pergunta. Quando eu olho para alguém eu não falo, você é por mim ou contra mim. Eu penso, Deus é por nós, ainda que você não saiba. E se eu puder, eu vou te mostrar que Deus é por você. E se eu tiver oportunidade, você não vai embora sem saber que Deus é por você. E se Deus é por você, Ele é por nós. E se nós somos um nós, não tem outro, não tem contra. Nós estamos juntos, nós não estamos em guerra com essas pessoas, meus queridos. Nós não estamos em guerra. Nós estamos testemunhando o evangelho que é da paz, calçando essas sandálias da proclamação do evangelho da paz, anunciando em todo lugar que Deus é por nós. Não chegou a espada do Senhor contra Jericó, chegou a cruz de Cristo a toda a humanidade, para que seja reconciliada com Ele. Amém, meus irmãos? Então nós vamos ao mundo, meus queridos, anunciar isso. Olha, não existe ninguém. Eu vou fazer uma afirmação pesada aqui. Não existe ninguém, queridos, que deixando de estar nesse mundo, faça esse mundo melhor. Tá? Deixa eu já te dizer isso. Tira da sua cabeça a ideia de que tem pessoas que se morressem o mundo ia ser melhor. Não tem, tá bom? A única morte que faz o mundo melhor é a morte de Cristo. E graças a Deus, seguida pela sua ressurreição. Porque se fosse só a morte sem ressurreição, também não ia adiantar de nada. Se eu confio na morte de Cristo, eu não quero mais a morte de ninguém. Se eu confio na salvação da cruz, eu não quero mais ninguém crucificado. Eu não preciso mais de ninguém crucificado. Então o que eu faço agora? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que parece que faz esse mundo um inferno, é para ele que eu vou pregar. Porque ele precisa conhecer o Deus que o chama à sua presença santa. Aquele que parece que faz todo tipo de maldade, ele é que precisa do arrependimento do Senhor. Ele que precisa do encontro com a palavra de Deus. Ele que precisa entender do amor do qual nada nos separa. Porque esse plano de Deus não é um plano para nós. Não é um plano para o time dele. É um plano de Deus para a redenção da humanidade. Agora é Deus que nos pergunta: você está por mim ou contra mim? Estamos nós, pelo mover de Deus missional nesse mundo, ou estamos separados desse mover? Estamos comprometidos com a proclamação da graça e do perdão de Deus? Ou continuamos achando que Deus é aquele que se alia aos nossos projetos, cuja existência é justificada pelos meus desejos, pelas minhas vontades? E a gente fica com essa pergunta então. Vamos pensar nisso, queridos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Fale com o Senhor. Comprometa-se a ser um proclamador da graça de Jesus Cristo.
Senhor nosso Deus, queremos, ó Pai, nos conectar à Tua vontade. Queremos ser uma extensão da Tua missão, ó Pai. Senhor, nos ensina, Deus, a ter o coração de Jesus Cristo, a ter a proclamação da graça do Senhor, o anúncio do Evangelho no mundo em trevas. Ensina-nos, ó Pai, a sermos pessoas cuja presença do Senhor na nossa vida santifica os espaços em que nós estamos. Ensina-nos, Senhor, a sermos purificados sempre pelo lavar de Cristo, para que vivamos, ó Deus, como correspondentes, ó Pai, do Teu reino. Senhor, que quando o nosso coração estiver muito sujo das caminhadas do mundo, tomado pelas preocupações dessa realidade, lembremos, ó Pai, de sermos purificados pelo Senhor e voltarmos a nossa mente para a Tua vontade, não para nós. E que sejamos, ó Deus, em todo lugar, um ponto de testemunho da Tua graça maravilhosa, do Evangelho do Senhor proclamado em todas as nações. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos aqui. E com todos aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo com amor sincero, espalhados que estejam pela face da terra hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe.